Muito bem, prosseguimos aqui no Bandeirantes Acontece com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Nesse final de semana foi definida a pré-candidatura do PSTB, Marcelo Maranata, que é o prefeito de Guaíba. Já está aqui no estúdio conosco. A entrevista vai ter em torno de 25 minutos, podendo se estender 1 ou 2 minutos a mais. Também não estamos em período eleitoral, não há esse engessamento excessivo, mas vai ficar dentro desse tempo. E nós vamos falar sobre questões iniciais. Também vamos abordar aqui assuntos relativos ao momento do Estado, mas entendendo que é o início de um processo e, portanto, tendo uma visão incipiente em relação à disputa. Prefeito Maranata, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde a todos, os ouvintes, o pessoal que te escuta aqui, admira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, na Bandeirantes, no programa Acontece, para a gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo, nesse cenário, iniciando. Esse final de semana foi um dia muito especial para o PSDB, um dia que a gente conseguiu unir a militância num domingo, então gratidão pela oportunidade de a gente estar aqui. O senhor se filiou num partido que muitos classificam como um partido decadente. Por que o PSDB? O PSDB, para mim, tem essa história, eu já fiz campanha muito no PSDB. Quem não viveu a inflação, e eu que vivi a inflação há 30 anos atrás, não entende o que é a gente não poder programar para poder comprar uma geladeira, porque a inflação, no outro dia, a geladeira já valia quase que o dobro do preço. E o nosso país viveu isso graças às políticas implantadas no governo nosso, Fernando Henrique Cardoso, onde a gente também criou o SUS dentro do PSDB. O PSDB, um partido que implantou os genéricos no Brasil para que a gente pudesse também ter remédio acessível à população. Aqui no Rio Grande do Sul, a primeiro governador que teve cuidado de buscar o déficit e organizar o Estado foi o governador Ieda, que foi muito importante também na parte logística do Estado. Nós hoje, só em Guaíba, nós recebemos mais de 9 milhões de passageiros graças à volta do catamarã, a nossa hidrovia que leva celulose para Rio Grande volta carregada de madeira, graças a políticas públicas implantadas dentro do governo do PSDB. Então, eu me sinto muito à vontade, vim da minha cidade, que eu sou natural de Camaquã, aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo, os camaquenses, gente que vive do arroz. A minha terra é uma cidade que vive do arroz, que vive do tabaco, da agricultura. E quando vim de Camaquã para Guaíba para poder estudar, fazer minha faculdade de Direito, cheguei em Guaíba e não consegui me filiar ao PSDB naquele momento e fui convidado ao PDT, ao quem saí, fui agradecer a Romildo, não saí brigado com ninguém, mas recebi o convite do PSDB. Acho que isso é importante a gente falar, do agradecimento dos prefeitos do PSDB que me levaram a Brasília, tanto o prefeito Abner de Camaquã, o prefeito Balardim lá de Cachoeira do Sul, aqui o Moisés, junto com o nosso deputado Daniel, que fizeram o convite na primeira vez que estive lá, já com o Marconi Perillo e também com o nosso presidente Aécio agora. Fui acolhido, fui recebido, abriram as portas do PSDB nesse momento em que a gente vive de transição e me senti em casa, de poder representar um projeto. Voltei ao Rio Grande do Sul justamente para fazer uma conversa com a base, conversar com as pessoas e conversar também com o PDT e me sinto à vontade, me sinto em casa para poder fazer essa disputa num partido que fez no Rio Grande do Sul em 9 eleições, esteve presente em 6. Nós tivemos em 3 como governador e 3 como vice-governador. Então é um partido reconhecido no Rio Grande do Sul por ter feito entregas importantes e eu estou muito à vontade no partido. O senhor sente que hoje é um dos líderes, ou o líder, já que é o pré-candidato do partido, num processo de reconstrução, depois de uma perda tão significativa quanto a do governador do estado? Acho que essa força que a gente mostra hoje, nesse encontro que tivemos ontem, trazendo lideranças do estado inteiro, num domingo às 9h30 da manhã, véspera de Natal, 2 dias antes do Natal, a gente lotou a Câmara de Vereadores, trazendo a militância do interior para cá, justamente para mostrar, são 308 vereadores, um partido, como eu acabei de dizer, que por 6 vezes já teve na liderança do governo do estado. A gente está aqui fazendo o papel de unir essas lideranças, de trazer novas lideranças. Nós temos um dos deputados mais atuantes, que é o deputado Daniel, que manda um abraço também. O vereador Moisés, eu acho que é o grande líder hoje no momento, porque ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, era o nosso presidente aqui e que representa justamente esses 308 vereadores, que nós temos hoje no Rio Grande do Sul inteiro, espalhados, e ter na presidência estadual do partido um vereador
né, que fala a mesma linguagem desse exército de vereadores que a gente tem no interior. Não tenho dúvida de que é um papel importantíssimo, e Moisés mostrou essa liderança no final de semana agora, em pouco tempo, não faz 10 dias que nós assumimos a presidência do partido, fizemos esse movimento de unir a nossa militância e conseguimos lotar a Câmara de Vereadores, né, e com o time unido, empolgado, os nossos candidatos, pré-candidatos, né, deputado estadual e deputado federal. Mas o PSDB continua perdendo quadros importantes. Eu vou mencionar aqui a Paula Mascarenhas, que foi presidente do partido e se desfiliou. É um movimento que a gente esperava que Paula não fizesse, mas ela... Ela tinha dado alguma sinalização de que poderia ficar? Eu nunca vi esse movimento dela se ela não ficasse comandando o partido dentro de um projeto que não era o projeto que o PSDB já tinha definido. Nós tínhamos definido que nós, mesmo estando no governo, PSDB, como o PP, como o PDT, que está no governo, nós definimos que ia ter candidatura própria. E Paula defendia dentro do PSDB a continuidade de apoiar, né, o candidato do governo, que Eduardo Leite já tinha definido que não teríamos candidatura própria. E quando a gente foi para esse debate, ela preferiu entre o PSDB, seguiu o líder dela, que ao longo do tempo que Eduardo sempre foi isso, ela foi vice do Eduardo, ela comandou o partido com o Eduardo, era natural que ela seguisse Eduardo, já dentro daquilo que ele tinha definido para onde ele ia, que era o PSD. Então a gente lamenta isso, ela foi feito o convite, mas entre o PSDB e o Eduardo, ela preferiu o Eduardo. O senhor mencionou o histórico do PSDB. O histórico do PSDB remonta à redemocratização, toda a trajetória dos sociais-democratas, dos democratas cristãos, do governo Fernando Henrique, 2 mandatos. Em 98, o PSDB chegou a eleger 108 deputados. Em determinado momento, chegou a eleger 8 governadores, tendo ficado no poder em São Paulo por mais de 20 anos, um dos grandes partidos brasileiros. Mas esse legado já não é muito antigo. O senhor falou aí sobre inflação, sobre SUS, HIV, enfim, vários programas, os genéricos, que foram de fato criados lá no governo Fernando Henrique. Você acha que as pessoas ainda dão bola para isso? Se importam, lembram? Não é muito antigo? O PSDB não precisa se reconectar com o momento atual do país? Não é um desafio? A conexão se dá quando a gente tem as lideranças, né, com disposição de trabalhar incansavelmente, né, pelo nosso Estado, deixando as vaidades de lado. Acho que quem ganha quando a gente se divide? Eu acho que isso o Brasil aprendeu na história recente. A história recente é uma história de derrota do povo brasileiro, em que a gente fica brigando, aonde a gente idolatra político, e o PSDB tem isso, traz a bola para o centro, joga para frente. E posso falar da minha história, da minha vida. Eu saí, né, de uma cidade de Camaquã, entregador de jornal, comecei engraxando sapato na barbearia do meu pai, né, tive coragem de vir estudar na minha cidade para me formar em Direito, tive sempre na política estudantil, fui presidente do CDL, presidente de loja, me formei no varejo, né, trabalhando incansavelmente, concorri para ser prefeito, ganhei a primeira eleição por 212 votos, aí fui para um processo de novo na eleição, ganhei por 80% de votos, passando pela enchente, a maior dificuldade que o povo, não vou falar numa eleição, do que eu vi na televisão, de barco, né, ou na televisão. Eu vivi ao lado da comunidade, agarrando na mão das pessoas, enfrentando as dificuldades, passamos por pandemia, conseguimos fazer isso no meio de tudo, gastamos mais de 30 milhões na cidade, reerguemos a cidade e hoje estou com 92%. É essa liderança que a gente está trazendo para o PSDB. Isso não tem nada de passado. De se tornar conhecido. Não, isso não tem nada de passado nisso, isso é presente, é a minha luta, é a minha guerra, foi o que me trouxe até aqui. O PSDB é essa força que a gente está falando aqui, que é recente o que a IEDA fez pelo governo do Estado, e a gente vai debater internamente dentro do partido, junto com a Ode Cunha, que foi um ícone em colocar as contas do Estado em dia, está falando aí sobre a questão de a gente ter uma irrigação eficiente, de que a salvação está na educação, e essa é a história verdadeira do dia a dia, que a gente vai fazer a discussão entre o PSDB, esse PSDB moderno, que tem o Maranata, que tem o Moisés, que tem o Daniel, que tem o prefeito Abner, que é um prefeito jovem, inovador em Camaquã, tem o prefeito Balardim, que está lá trabalhando, que pegou a cidade no meio da dificuldade. Eu não tenho medo de desafio. Você imagina alguém que entregava jornal? Você já entregou jornal de porta em porta? Não. É. Eu só escrevo as matérias. O cachorro pega a gente corre de noite, a gente foge, né? Eu já trabalhei na lavoura, tirei leite, comecei engraxando sapato, eu não tenho medo de nada.
Não tem medo de fazer os enfrentamentos que tem o Estado. E peguei uma cidade com 17 milhões de déficit orçamentário que não tinha hospital. Hoje é a maior urgência e emergência do Estado do Rio Grande do Sul. É o maior traumatologia do Estado do Rio Grande do Sul. A minha cidade não tinha. Economizamos na educação, né? Conseguimos fazer uma usina de asfalto própria, consegui reformar escolas, dar uniforme, material escolar, tênis para todas as crianças. Isso é gestão. O Estado precisa de gestão. A gente fala em segurança hoje no Estado, mas será que não tem algum problema? Nós tivemos 74 feminicídios. Né? A gente está crescendo golpe por celular toda hora e a gente fala que é um Estado seguro. Guaíba era uma das cidades perigosas. Hoje é a 10ª cidade mais segura do Brasil e a 2ª mais segura do Rio Grande do Sul. Deixa eu lhe perguntar, o senhor tem falado sobre legado, até acho que um dos problemas históricos do PSDB é a defesa do próprio legado. Eu lembro lá das eleições em 2002, o José Serra, quase que ignorando o governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que isso constituiu-se num problema para o PSDB. O senhor está falando de legado, falou do governo Fernando Henrique, falou do governo do Ieda, mas não falou do atual governador, que foi filiado do PSDB ao longo de quase toda a vida e fez durante a maior parte do mandato até aqui uma gestão sob o estandarte do PSDB. O senhor considera o governador Eduardo Leite um governador, ainda que não mais filiado ao PSDB, mas um governador tucano? O Eduardo Leite, ele ganhou a eleição com o PSDB, nós fizemos parte do governo, não negamos isso, como também o PDT faz parte do governo, vai ter candidatura própria, o PP faz parte do governo e tem 2 candidaturas postas e vai concorrer. A gente já teve, inclusive, conversando com o vice-governador Gabriel, que é o candidato, né, do Eduardo, para continuar o governo. O candidato que continua o governo é o candidato já posto pelo Eduardo. Nós vamos debater o Estado junto com as nossas lideranças, a gente vai falar dessa questão da segurança, a gente vai falar da questão do agro também, porque se está tudo bem no agro, não está. Nós tivemos 30 agricultores nossos que cometeram suicídio. Mas a Farsul entende que as coisas estão muito bem. Pelo menos é o que eu ainda não conversei ainda com a Farsul com relação sobre isso. Os representantes das entidades têm dito. Mas a maior dificuldade que a gente enfrenta no agro é a dívida do agricultor, Sim. Que ele pega recurso que é nosso, recurso brasileiro, que é disponibilizado ao banco, na hora de que ele não consegue pagar, ele vê frustrada uma safra, na hora que ele vai negociar, é imposto para ele uma nova dívida, e a dívida dele, que era 400, passa a ser 1 milhão, dobra o valor, sem contar o que ele tem de dívida no mercado que ele mesmo contrai. A maior dificuldade hoje do agricultor não é nem com relação à irrigação, que é um problema que tem que ser tratado, mas ele não está pensando lá na frente na irrigação, ele está pensando como que ele paga a conta dessa safra, da safra passada, para ele poder plantar a safra nova. Uhum. Ele não vê aberto, vão lá, pega o trator dele, vai lá, pega, né, a terra dele, que ele tinha dado em garantia, e ele não tem como saldar suas contas. Ele quer pagar a conta. O agricultor tem uma boa fé. Ele sabe plantar, ele conta com a sorte de chover, de não ter problema de intempérie, de que vão emprestar um dinheiro verdadeiro com ele, que é justo, que não vão tratar ele como um negócio que tem que tirar vantagem sobre ele. E ele sabe plantar. Mas hoje nós estamos tratando e sugando o agricultor. Ele precisa ter um fôlego. Vamos falar um pouco sobre composição política. O senhor acha que o centro, o PSDB é um partido de centro, o senhor acha que o centro tem capacidade eleitoral de sustentar até aqui 4 pré-candidaturas? Não estou falando da sua viabilidade, nem do compromisso que o senhor tem de levar a pré-candidatura, uma candidatura até o final. Eu estou falando do espaço político do centro. São 4 pré-candidatos postos. Juliana Brizola, o senhor, Gabriel Souza e Hernani Polo. Pelo menos até aqui. O desafio desses, hoje, quantos são viáveis? Eu digo assim, eles vão concorrer. Senhor e mais um? Eles vão concorrer, nós vamos ganhar. Eu acho que essa é a habilidade de a gente conversar com as pessoas, com o povo gaúcho e olhar o que é tradição do povo gaúcho. Nós vamos para a eleição agora em são que... São todos partidos tradicionais. São todos partidos tradicionais. Eu posso dizer que... né, os partidos que mais governaram o Estado. Diante dos desafios de todos que até agora se apresentaram, eles vão dizer o que vão fazer. Eu vou dizer o que fiz. A gente tem o que mostrar. Nós estamos falando de um único prefeito que comandou, né, a cidade nos piores momentos da história, que presidiu a Grampal, que é a maior associação de prefeitos, né, do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 32 municípios, sem os da região metropolitana, com o desafio aqui na região metropolitana, que são os maiores do transporte público. Então, conhecer de perto isso, viver junto com os prefeitos o dia a dia, porque o Brasil não é Brasília. O Brasil não é na volta do Piratini, o Brasil é
na cidade, onde as pessoas batem na porta do prefeito, o governador, o presidente da República, é tão distante, né? Você não consegue falar, ele mora num palácio e o prefeito bate na porta da gente todo dia. Então eu falo a realidade do prefeito, o dia a dia de cada cidade, enfrentamos os maiores desafios juntos. E a gente pegou, como eu falei, uma cidade que tinha 17 milhões de déficit. Hoje nós somos a maior urgência e emergência, a maior traumatologia do estado. Nós compramos uma usina de asfalto, eu asfaltei 300 ruas na cidade. Uma cidade que a gente pegou apagada, colocamos iluminação em toda a cidade. A gente deu uniforme para as crianças. Mais de 4 mil famílias vamos fazer uma provocação. O senhor acha que ser prefeito de uma cidade como Guaíba dá visibilidade suficiente para ser conhecido no estado num tempo tão curto de eleição, como é o caso de uma eleição para o governo do estado? Porque é um desafio, por mais efetivo que o prefeito seja, ser conhecido em todo o estado, num tempo muito pequeno, tendo vários concorrentes com recall e trânsito estadual, me parece uma dificuldade muito grande. Acho que o PSDB me dá essa garantia, né, de a gente poder ter o tempo de televisão, de a gente ter, né, conversar com os outros partidos, fazer alianças importantes, de rodar o estado. Eu já fui candidato a presidente da FAMURS. Eu visitei 150 municípios, conversando com prefeitos e vice-prefeitos das principais cidades. E eu vou fazer isso pelo estado inteiro. Mas o senhor sabe que ser conhecido entre os prefeitos é diferente de ser conhecido pela população em geral, isso, né? Isso aí. Dizer, o nome está na ponta da língua. Mas é essa volta que eu vou fazer pelo estado inteiro, conversando com as pessoas, conversando com a base do partido, estando aqui. Olha a oportunidade que tu está me dando no teu programa com a tua audiência. Se isso aqui não é algo que já me proporcionou a partir de uma aliança que a gente fez, de estar dentro de um partido que tem reconhecimento, né, no estado. Então, é essa oportunidade que eu estou pedindo para o povo gaúcho, pedindo para as pessoas. Nós estamos diante de um processo, iniciando o processo de conhecer os candidatos, de a gente ir para o litoral, de a gente ir para a Serra, de a gente ir para a Zona Sul, de a gente ir para o oeste do estado, e o povo gaúcho vai começar a olhar isso. Quem é que tem o que mostrar? Quem é que tem entrega? Quem é que já fez? Dentro de um processo eleitoral, onde agora a bola vem para o centro. E a gente realmente vai saber quem que é candidato. E o senhor acha que o PSDB tem condições, dada a estrutura hoje do partido, que diminuiu de tamanho, está em processo de readequação? Se eu não me engano, o fundo eleitoral do PSDB é de 147 milhões de reais. Não é pouco dinheiro para a ambição do partido no estado? Fazer campanha com tão pouco? Não é pouco, não. Considerando as distâncias, os adversários? Não é pouco, porque quando a gente conversa com o presidente Aécio, nós hoje temos o Rio Grande do Sul como um dos estados de prioridade do PSDB. Né? O PSDB aqui tem história e a Nacional entende que a candidatura ao governo do estado no PSDB tem prioridade para a Nacional. Então nós vamos ter candidato a deputado federal em quase todo o Brasil, em todos os estados, a senador também, mas são poucas as cidades no Brasil, estados no Brasil que vão ter candidato a governador. Então o Rio Grande do Sul sim está nas prioridades do PSDB, para que a gente consiga aqui fazer a maior aliança possível e, ao mesmo tempo, ter as condições. O senhor vai dialogar com esses partidos aí que lançaram pré-candidatura, no caso, PP, MDB, próprio PDT? Sim, né, já começamos a abrir diálogo, mas essa é uma tarefa que o presidente Moisés, né, vai ficar a cargo dele. O nosso líder, ele já está fazendo isso, tem na Câmara de Vereadores, né, também essa construção junto com os partidos que estão ali. Eu também, na Prefeitura Municipal de Guaíba, hoje, a gente tem relação com todos os partidos, com o governo do estado, mas o nosso presidente Moisés já está tratando sobre isso. A gente recebeu durante a nossa convenção vários partidos que já foram ali, que estão nos ligando, e o Moisés está fazendo isso. O senhor vê hoje, na dinâmica da política, qual o espaço de viabilidade, considerando a polarização? Eu não sei, a minha leitura de cenário para o Rio Grande do Sul é um cenário muito semelhante ao cenário da eleição anterior, em que nós tínhamos uma polarização entre esquerda e direita e venceu o candidato de centro. O senhor acha que a eleição de 2026 cumpre uma lógica semelhante? Eu acho que até... Aqui no estado. Eu acho que é mais forte ainda, tá? Meu sentimento é que é mais forte ainda, que essa polarização na última eleição, ela tinha mais força. E que as pessoas viram que isso... Você acha que é uma estafa? Que as pessoas viram isso e que isso está incomodando a população. Que não melhorou a vida de ninguém. Essa coisa que nos divide, que nos separa,
né, que podíamos ter recebido mais recurso do governo federal durante o período da enchente, podia ter sido mais ágil, a gente podia ter tido melhores relações entre o Estado, que tudo isso, essa briga, quem saiu perdendo era quem mais precisa. Quem saiu perdendo é a dona de casa, é o trabalhador, é o produtor rural. São as pessoas que mais precisam que estão perdendo com essa briga, porque no meio tem um grupo de políticos que está muito à vontade. Essa coisa de a gente idolatrar a esquerda ou a direita, aí o meu candidato faz isso errado e eu apoio ele, aí o da esquerda também apoia ele. Quem fica parado aqui no meio, todos estavam no governo do Bolsonaro e aí agora estão todos no governo do Lula. Eles deixam a população ficar brigando, e enquanto eles brigam, esquece da gente. Política é para ser cobrado. É dedo no olho. Quem mais cobra a minha equipe sou eu todo dia. Você tem que dar resultado, não tem que ficar elogiando, idolatrando o político. A gente tem que apresentar resultado, custa caro. 40% de tudo que se produz nesse país é imposto. O empresário abre todo dia a porta para esperar que ele não ficou de vir. Ele abre já sabendo que ele deve o imposto, que ele deve para o funcionário, que ele deve para o fornecedor, dá 2, 3 dias de problema no varejo, ele não consegue pagar a conta dele, e ele já tem que ir no banco lá pedir um rotativo para poder saldar as contas. Chega 13º, ele tem um lucro no Natal, mas todo o recurso dele fica para pagar fornecedor e o imposto, ou então as dívidas e dificuldades que vai se acumulando. Então a gente vive uma dificuldade, a política vive uma realidade e a população tem que cobrar resultado do político. Não tem que ficar idolatrando ninguém. E isso as pessoas estão vendo. Por que é que está perdendo com isso? Quando você chega, não tem um remédio na farmácia, você vai lá, são 850 mil gaúchos aguardando uma consulta de especialidade no Rio Grande do Sul. São 140 mil pessoas aguardando procedimento cirúrgico ou um procedimento no SUS. Aí nós temos um estado que não investe 12% em saúde. Santa Catarina está investindo 12%, Paraná investe 14%. Nós não conseguimos investir o básico em saúde. E estamos fazendo essa conta para o próximo governador pagar, sendo que nós não temos negociação de dívida. A negociação de dívida agora está parando. Daqui uns dias tem que voltar a pagar ela. E sim, aí volta a pagar ela e nós estamos assumindo um monte de outros compromissos para outros pagar, sendo que esse outro vai ter que pagar esses investimentos e ao mesmo tempo não vai ter, né, o benefício de não pagar a dívida. Com base na sua experiência como gestor, já que é prefeito de um município importante, um município que tem recebido investimentos, Guaíba, como é que o senhor vê a adesão do Estado no Propag? O senhor acha que é viável a forma como se vai pagar a conta? Porque a conta terá de ser equalizada. Eu acho que vamos ter que negociar de novo isso, tá? Bom, hoje é uma renegociação daquilo que já foi renegociado. Isso aí. Vai ter que ter habilidade, tem que sentar, e por isso essas vaidades e essa polarização não ajudam. Tá? Eu acho que independe de quem seja o presidente da República, o governador do estado do Rio Grande do Sul tem que sentar todo mês com o presidente. Todo mês. Na enchente eu teria aberto o palácio ali, o presidente da República, o senhor pode vir para cá, eu vou para junto dos prefeitos, ajudar os prefeitos, ficar do lado do prefeito, mas você pode trazer todos os ministérios para cá que podem nos ajudar, senta na cadeira de governador, traz a sede da República para cá, porque agora é um estado de calamidade, não tem espaço para vaidade, dizer quem tem mais força e medir força com o governo federal. Essa é a postura de um governador, independente de quem está sentado na cadeira, e tem que olhar para o... O senhor acha que isso não foi feito? Eu tenho absoluta certeza. Houve uma falha no governo do Estado? Essa disputa de beleza, tanto que a carta que pede para o presidente Lula vir para o Rio Grande do Sul e montar aqui o ministério foi minha, como presidente da Grampal. Eu fiz um vídeo, um texto, mandando quando o presidente Lula chegou no Rio Grande do Sul, ele quer conhecer quem é o Maranata, que pediu que a gente montasse o ministério. Quem tinha que ter feito isso era o governador do Estado. Isso é a humildade do gestor, que tem que entender que, em primeiro lugar, não tem meu partido, tem o Rio Grande do Sul. Tem o gaúcho que está passando por trabalho, por necessidade, que precisa de emprego, que precisa ter condições de sustentar a sua família. O senhor se filiou ao PSDB, agora é pré-candidato do partido. Uma última pergunta minha é, o senhor acredita que esse movimento é capaz de gerar uma onda de adesões Nós vamos unir o Rio ao Grande. PSDB? O PSDB está unido, está forte, né? Nós vamos conversar com todos os partidos, com o PDT, vamos conversar com todos os partidos. O PSB esteve lá, Romildo, a gente conversou com ele por telefone, a gente esteve lá com o PSB, tiver lá o Podemos. Nós vamos unir o Rio Grande. Não tem espaço para divisão. É hora de a gente conversar com todo mundo, dialogar com os filiados e sair de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém. Agora, só quem perde com essa divisão é a população. E a gente vai fazer isso,
né? Tenho convicção de que a gente tem o melhor time, estou com garra, com energia, com força, com vontade, não tenho preguiça, aprendi isso, que não tem nada na vida que a gente não ganha com trabalho, nada vence o trabalho. E a gente tem um time que tem convicção disso, aqueles que estão no PSDB, que são PSDB, estão convictos de que esse é um momento importante para o Estado e cabe a nós unir o agro, unir os empresários, unir os servidores públicos, unir a educação, unir a saúde do Estado, fazer um diálogo com todos os setores, conversar com Fiergues, FEComércio, CDL, Sindilojas, com o setor da Farsul, FAMURS, todos eles nós precisamos sentar com todos os setores da economia, da política, para discutir o Rio Grande. Isso nós vamos fazer, né, com os nossos partidos, com as nossas lideranças, para que a gente possa apresentar junto com a governadora Ieda, que deve retornar ao partido. Ela vai se filiar novamente ao PSDB? Isso, né? A gente tem conversado com a governadora Ieda, ela deve vir para comandar o ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, e junto, isso é uma informação nova, construir conosco, né, o plano de governo e, se Deus quiser, ser a nossa candidata ao Senado. 25 minutos. Cravado. Cravado. Puxa, podia ter sido 45. Prefeito Marcelo Maranata, obrigado pela presença. Nós voltaremos a conversar ao longo de 2026 sobre eleições, mas eu gostaria de agradecer o tempo disponível na agenda para dar essa entrevista. Acho que é a primeira pós. Sim, que reunião. Privilégio. Já me dá um... Ficamos muito felizes de poder recebê-lo aqui imediatamente após o evento de escolha do seu nome como pré-candidato. Você vai me dar sorte, hein? Muito bem. O vice-governador Gabriel Souza também esteve aqui logo depois da convenção do MDB. Estamos criando uma tradição no programa. Obrigado, prefeito Marcelo Maranata. Muito bem, vamos com as informações do trânsito.